Nós estamos numa série, o título da série é Teu. Hoje é a segunda reflexão dentro dessa série, e o foco da série é sobre o discipulado. E eu acho interessante que se a gente vai acompanhar, né, ao longo do desenvolvimento dessa série, que vai ficar talvez cada vez mais claro para a gente o que envolve o discipulado, o quão profundo é o discipulado a que Cristo nos chama, até o ponto onde nós conseguimos chegar e declarar a Ele: tudo é teu. Né? Essas músicas que nós cantamos hoje aqui são músicas muito fortes, muito profundas, que declaram que o poder, a glória, a honra, tudo pertence a Deus. E acho que discipulado se concretiza quando a gente consegue chegar nesse ponto de entregar tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, toda a essência do nosso ser a Ele. Bom, hoje o tema da reflexão é Pó, a trilha, né, do discipulado, seguindo Jesus de perto. E Pó é justamente a ideia do discípulo que está seguindo o seu Senhor, seguindo as suas pegadas, as pegadas do seu mestre, de tal forma que o pó do mestre atinge esse discípulo. Então, é seguir de perto. É interessante algumas coisas, né, que a gente pode pensar sobre discipulado, né, sobre discípulos no tempo de Jesus. E lá a gente vai encontrar os discípulos dos rabinos da época, desses mestres, né, intérpretes da lei. Bom, esses discípulos, eles, como eu disse, eles seguiam caminhando atrás do seu mestre, e eles que tomavam a iniciativa de procurar um mestre para si mesmo. E o objetivo principal dessa iniciativa que esses discípulos tomavam de procurar um mestre para si mesmo é que ele pudesse aprender a Torá, que ele pudesse aprender a interpretação da lei de Deus, né, com esse mestre. De tal forma que eles seguiam andando literalmente atrás do seu mestre, e eles serviam o seu mestre. Não porque o mestre estava interessado em ter um monte de gente bajulando ele e fazendo o serviço pesado para ele, mas porque, através desse serviço que ele prestava ao mestre, ele estava observando de perto a vida do mestre, que era uma aplicação da vontade de Deus, da lei de Deus, da Torá. Então, o discípulo, servindo ao mestre, estava perto o suficiente, em todos os momentos da vida do mestre, para que ele pudesse observar e aprender não só com o que o mestre falava, mas como o mestre vivia. Bom, a gente tem algumas coisas parecidas no discipulado que Jesus chamou os seus discípulos a seguirem, mas tem algumas coisas que são diferentes. A primeira delas é que, no caso de Jesus, não foram os seus discípulos que procuraram ele, mas é ele que escolhe os discípulos. Então, é interessante a gente pensar que no seguimento de Jesus, no discipulado de Jesus, no caminhar atrás dele, não somos nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu. Não há a possibilidade de nós ditarmos a agenda desse discipulado. A agenda do discipulado vem pronta, e é Jesus quem nos oferece. Uma segunda coisa interessante é que o objetivo principal dos discípulos dos rabinos é aprender sobre a Torá. E é lógico que os discípulos de Jesus também vão aprender sobre a interpretação da lei de Deus, sobre a Torá, mas o principal objetivo, talvez a gente pode falar, de Jesus a chamar esses discípulos, é o que diz respeito ao reino de Deus, ao domínio de Deus. Jesus está debaixo do reino de Deus. Jesus está debaixo do domínio de Deus. Jesus veio para inaugurar o reino e o domínio de Deus. E é dentro do domínio de Deus, debaixo do reino de Deus, que a vida de Jesus aqui nessa terra se desenvolveu e caminhou. Então, Jesus está chamando não só para que homens e mulheres aprendam a respeito da Torá, aprendam a respeito da Bíblia, mas para que se coloquem inteiramente debaixo do domínio de Deus, que é o reino de Deus que ele veio inaugurar. Então, essa também é uma diferença. E uma diferença também marcante em Jesus, e que deve ser marca dos seus discípulos, marca das nossas vidas, é que, ao contrário de ser servido pelos seus discípulos,
várias ocasiões na Bíblia, a gente encontra Jesus servindo aos seus discípulos. De tal forma que quando ele chega para Pedro, e ele vai lavar os pés de Pedro, e Pedro fala, não, você jamais vai lavar os meus pés. Jesus fala, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Jesus ele veio virar as coisas de ponta cabeça. Ele veio estabelecer um novo paradigma. Ele queria marcar os seus discípulos de forma forte, para que depois eles pudessem fazer isso, passar isso para frente. Então Jesus ele não está à mesa como quem é servido, mas ele está servindo a mesa. Bom, se a gente vai falar sobre, a gente está falando sobre seguir a trilha do mestre, seguir o caminho de Jesus, a palavra principal da reflexão de hoje é seguimento, é seguir. Só algo interessante da gente pensar sobre isso, nos evangelhos aparece mais ou menos 80 vezes a palavra seguir, seguimento. E no texto grego é a palavra akalouten, e ela é um verbo, uma ação. Isso é algo bem legal e bem forte da gente pensar. Seguimento como verbo, como ação, como algo concreto. Então, sempre que aparece nos evangelhos, seguir, seguimento, não é uma ideia, não é algo abstrato, mas é algo extremamente concreto, prático, objetivo. E é dessa forma que a gente deve entender o seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus não é simplesmente interioridade, mas o seguimento de Jesus se manifesta no concreto da vida, em ações, em posicionamentos. É mais do que ideias. Bom, essa palavra, para seguimento, sempre que ela aparece nos textos gregos, ela também vai apontar para esse sentido de algo extremamente prático e concreto. Ela se refere, nos textos, não só na Bíblia, a um soldado que segue o seu líder, a um escravo que segue o seu senhor. Ela se refere a você seguir o conselho de alguém, ela se refere a você seguir as leis de uma cidade, ela se refere a você seguir o argumento de um discurso, e ela se refere a você se apegar a alguém com o objetivo de receber algo dela, e não soltar, e não se desapegar enquanto não receber. Então, seguimento como verbo, seguimento como ação, seguimento como muito mais do que simples ideias, seguimento como algo prático para a vida. E o Evangelho tem que ser isso. O Evangelho tem que se manifestar nas nossas vidas como algo extremamente prático. Ele não pode ser simplesmente ideias, conceitos, estudo, opiniões. Ele tem que virar prática de vida. Ele tem que se tornar carne. Há um autor chamado Gerard Lofink, e ele fala algo sobre esse papel tão importante do seguimento e do seguimento como algo concreto. Ele diz o seguinte: nos evangelhos, de início, não existe seguimento abstrato, não existe como coisa do pensamento ou como pura interioridade, mas apenas como um conhecimento concreto, visível, palpável. Esse autor ele tem 2 livros que são bem interessantes. Um deles é A Igreja que Jesus Queria, lançado pela Academia Cristã, e é bem legal esse livro. E um outro livro dele é Jesus de Nazaré, que acho que é Loyola a edição, e vale muito a pena buscar esses 2 textos. Bom, a gente está falando sobre o chamado de Jesus ao seguimento e como ele tem um papel central na vida de Jesus, ele tem um papel central nos evangelhos. O texto base que a gente vai usar essa manhã é Marcos 1, do 16 ao 20. E é significativo pensar que logo no começo do evangelho de Marcos, da narrativa de Marcos, Marcos acrescenta, ele coloca a descrição do chamado de Jesus dos seus primeiros discípulos. Então, só pelo posicionamento dessa narrativa dentro do evangelho, dá para a gente pensar na importância do seguimento. Ele está lá, como no primeiro capítulo do evangelho. Porque se não houvesse seguimento de Jesus, o evangelho não teria chegado aonde chegou.
nós não estaríamos aqui hoje, sentados, louvando a Deus, ouvindo a palavra dele, nós não teríamos condições alguma de seguir a Jesus, porque aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio proclamar, aquilo que ele veio estabelecer, o reino e o domínio de Deus, teria caído no esquecimento. Então, só chegou até nós porque homens e mulheres se comprometeram de tal forma com o seguimento de Jesus, que esse seguimento pôde passar de geração em geração e chegar em nós. E esse seguimento de Jesus só vai chegar nas próximas gerações se hoje homens e mulheres também se comprometerem com ele, de tal forma, pagando um preço para que esse seguimento chegue adiante. Então, Jesus poderia ser um mestre, falando humanamente, que caiu no esquecimento, se ninguém tivesse aderido à sua mensagem, se ninguém tivesse seguido aos seus passos. Então, segmento dentro do Evangelho, segmento dentro do reino de Deus, segmento dentro da mensagem de Jesus é algo fundamental. E a gente vai falar um pouco hoje sobre esse desdobramento desse segmento, da trilha do discípulo, do seguir ao Jesus tão perto, de tal forma que o pó das suas sandálias pegue na gente. O texto é Marcos 1, do 16 ao 20, e diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Verso 19. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco, consertando as redes. E logo os chamou. Eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Bom, a gente pode perceber algumas coisas interessantes, né, nesse pequeno relato do chamado de Jesus ao seguimento. A primeira delas é que Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia. Isso remete à missão de Jesus, ao Evangelho, ao reino de Deus, ao domínio de Deus sobre o qual Jesus vive, como um movimento. Jesus está a caminho, Jesus está em movimento. E nós podemos pensar, sim, o Evangelho como um movimento. E nesse movimento, evidentemente, existe uma ética que nós somos chamados a adotar e a viver. É por isso que Jesus lava os pés dos seus discípulos, porque ele queria inculcar nos seus discípulos essa ética do serviço, do próximo, do sacrifício em favor do outro. Então, existe nesse segmento uma forma de viver a justiça, de viver o direito, de viver o amor, de viver as relações sociais. Existe dentro desse segmento uma moral. Existe dentro desse segmento uma forma de se viver que diz respeito a toda a nossa existência, a como a gente pensa e concebe, enxerga a vida, a morte, o dinheiro, o tempo, os bens, todas as coisas. Mas esse segmento, ele extrapola e ele é muito mais do que isso. Esse segmento, realmente a gente pode descrever ele como um caminho. E um caminho onde a gente é chamado a viver pela fé. Então é um caminho de fé. Seguir a Jesus, seguir atrás dele, é um caminho de fé. E fé é confiança total e irrestrita no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nos chama a nos colocarmos debaixo do seu domínio. Fé é isso, é independente das circunstâncias, é independente do que a gente sente na pele, do que a gente vê, do que a gente ouve, do contexto que a gente vive, se colocar pela fé debaixo do domínio de Deus. E Jesus está nesse caminho, Jesus está em movimento. É por isso que o segmento é algo concreto, abstrato, concreto, prático, real. Uma segunda coisa importante é isso que eu já falei, né? Jesus está chamando gente para entrar com ele nesse domínio. Se você está ouvindo o chamado de Jesus a vir atrás dele, saiba que é para isso. É para se colocar debaixo desse domínio, de tal forma que a sua ética, a sua moral, a sua existência como um todo, agora pela fé, está debaixo do domínio de Deus. É interessante pensar sobre esse domínio de Deus e o quão abrangente ele é, no que diz respeito ao chamado de Deus, que ele
não diz que ele vai muito além do que um chamado ministerial específico. Então, a gente pode sempre, primeira coisa talvez que vem na nossa cabeça, quando você pensa em chamado de Deus, né, dentro da nossa tradição evangélica, né, seguir a Ele, talvez venha na nossa cabeça um ministério, né, uma função que Ele nos entregou para desenvolver. E é lógico que segmento também inclui isso, ministerialmente, né, talvez de forma missionária, pastoral, mas ele envolve muito mais do que isso. O segmento abrange você colocar todas as áreas da sua vida debaixo do domínio de Deus. Independente do que você faz da vida, independente de quem você é, o segmento está chamando todos nós a colocarmos tudo o que somos, tudo o que temos, todas as áreas da nossa vida debaixo do domínio de Deus. Então percebe que ele é maior do que um chamado somente pastoral ou para ser um missionário. Ele está chamando homens e mulheres para se colocar debaixo do reino do domínio de Deus. Tudo o que somos, tudo o que temos. E isso realmente é algo muito forte. Ele quer que a gente chegue no ponto de declarar: Senhor, tudo, sem reservas, sem empecilhos, sem barreiras, tudo é teu. E se tudo é dele, se é necessário haver essa entrega completa, então é evidente que vai haver perda. É evidente que vai haver um movimento de se deixar algo. E foi o que esses pescadores fizeram. Com isso que eu falei, eu não estou diminuindo o chamado pastoral, ou chamado para ser missionário. Eu estou dentro disso, mas está tornando esse chamado ao segmento mais abrangente. É para todos darem tudo a Ele. Bom, como eu disse, eles deixaram, então, eles realizaram esse movimento de atender ao chamado, e para isso custou algo. Eles tiveram que deixar algo. Aqui diz que esses pescadores, eles deixaram as redes imediatamente. E a gente pode pensar nas redes, para um pescador, é dali que vem o sustento dele. É dali que vem a garantia da sua subsistência, do seu alimento, do seu hoje, do seu amanhã. Então, o chamado para Jesus, ele vai incluir que a gente deixe para trás as nossas garantias, as nossas seguranças, aquilo que garante a nossa paz, aquilo que nos dá a subsistência, e a gente confie inteiramente nele. Então, esses pescadores fizeram esse movimento. Eles não podiam mais depender das redes para ter o seu pão de cada dia. Agora, eles tinham que depender totalmente do seu mestre e do seu pai. Eles deixam também o pai, né? E a gente pode pensar no pai como os laços sanguíneos de pertencimento, de amparo, de proteção e cuidado. Então, para aqueles primeiros discípulos, custou algo. E eles eram gente comum. Eles eram pessoas talvez relativamente pobres, que não tinham muitos bens, apesar de serem pescadores. E é interessante você pensar nisso, né? Poxa vida, Jesus não está vendo que esses caras já são pobres, que esses caras têm poucas coisas, poucos recursos, e Jesus pede para eles deixarem tudo em seu segmento. Então, isso é uma coisa interessante. O como que a quantidade de coisas que nós temos nas mãos pode impedir da gente seguir a Jesus pelo caminho. Essa gente comum, esses homens relativamente pobres e de poucos bens, eles deixam o pouco que tinham para seguir atrás de Jesus. Como o segmento é algo central em Jesus, a gente vai ver algumas ocasiões na Bíblia que tem uma grande multidão seguindo Jesus. Talvez seguindo Jesus pelo pão que ele alimentou a multidão, talvez seguindo Jesus pelos milagres que ele fez. E Jesus, em determinados momentos, ele para chamar essa multidão para um compromisso mais profundo. Isso mostra para a gente que a gente pode frequentar a igreja. A gente pode ter nascido num lar cristão. A gente pode ter feito uma faculdade de teologia. A gente pode falar, tenho caminhado aí dentro do evangelho, dentro do cristianismo, faz um tempão já. E mesmo assim, a gente pode ainda estar num grau de envolvimento e num grau de compromisso com Cristo que não é o que ele deseja.
que não é o grau de comprometimento onde a gente está perto o suficiente seguindo os seus passos, de tal forma que o pó das suas sandálias gruda na nossa roupa. De tal forma que a gente pode declarar, agora eu não tenho mais nenhuma garantia, não tem mais redes, não tem mais barco, não tem mais pai. Agora eu tenho que seguir atrás dele e depender só dele. E declarar que tudo é dele na prática. Bom, Jesus, ele tem algumas pessoas entusiasmadas com aquilo que ele está fazendo. E essas pessoas, às vezes, declaram para ele com entusiasmo das palavras, olha, eu vou seguir a você. E a gente vê que, às vezes, o entusiasmo das palavras não basta. O entusiasmo que vem como um fogo de artifício, né? Bem brilhante, bem barulhento, bem, né, forte, e depois se apaga. A gente vai ver que o discipulado é algo que diz respeito a uma decisão firme e constante, de dia após dia, continuar caminhando numa mesma direção, sem voltar para trás. Jesus sabe que envolve um custo. Jesus sabe que envolve uma renúncia, envolve um comprometimento total. Então, Jesus ele até coloca alguns empecilhos para o seu seguimento. Em Lucas 9, 61 e 62, chega uma pessoa entusiasmada e fala assim para Jesus. Capítulo 9 de Lucas, verso 61. Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, olha só que interessante aqui, né? A pessoa chega toda entusiasmada e fala, Jesus, eu vou te seguir. Mas primeiro, Jesus, eu vou fazer tal coisa. Primeiro eu vou me despedir daqueles da minha casa. Então, eu não acho que Jesus estava falando, Jesus está contra despedidas. Não, Jesus não gosta desse negócio de despedidas. Não. Mas aqui, o discípulo que está citando as condições e a agenda do segmento. E para Jesus não tem essa possibilidade. Não tem a possibilidade que um discípulo dele ofereça para ele, aqui, Jesus, eu estive pensando e eu vou seguir você a vida toda, mas eu tenho aqui uma série de condições e eu tenho aqui uma agenda pronta. É desse jeitinho aqui que eu vou te seguir. Jesus fala, olha, não existe essa possibilidade. Quem oferece a agenda sou eu. Sabe? Então, não dá para barganhar com Jesus. Não dá para chegar e falar, Jesus, eu vou te seguir se. Não. Ou a gente reconhece quem é esse Jesus, que está reivindicando tudo para ele e entrega tudo sem reservas, ou não há possibilidade de um segmento. Há a possibilidade de ser um observador. Há a possibilidade de ser um simpatizante. Há a possibilidade de ser alguém que curte Jesus. Mas a possibilidade do segmento é tudo, é irrestrita, é um compromisso firme de dar tudo a ele. Bom, e aqui fala do arado, né? Jesus falando que aquela pessoa que põe a mão no arado e olha para trás, ela não é apta para o reino de Deus. Poxa vida, esse Jesus, ele não é muito polido, né, nas suas palavras, esse Jesus não é politicamente correto. Como que hoje em dia, Jesus, você vai falar sobre excluir alguém? Poxa, esse Jesus, a gente não vai dar um like nele, a gente vai dar um joinha para baixo. Jesus, como que você exclui alguém? E aqui ele está falando, olha, pessoal, para vir no meu segmento, vai ter que colocar a mão no arado, mas não dá para olhar para trás. E o arado é interessante, porque se alguém está arando a terra, é pensando nos frutos, não é verdade? Está arando a terra para plantar e para colher, participar dos frutos. Então, a ação de arar a terra, ela tem um objetivo prazeroso, um objetivo bom, é o fruto da colheita, mas ela é uma ação dura. Arar a terra vai dar calos na mão, arar a terra vai suar, arar a terra envolve sofrimento. E é legal porque se você está arando, Jesus fala, não fica olhando para trás. E o cristianismo, o evangelho, é uma religião de futuro, de promessa, de esperança. Jesus vem e nos propõe algo. Ele fala, olha, é o domínio de Deus, que um dia vai ser pleno, a justiça, o direito, o amor, a paz. Um dia o ser humano vai viver como sempre deveria ser. É uma promessa que nos põe em movimento. Na Bíblia está cheia de promessas que põem as pessoas em movimento.
Quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, saia da sua terra, Abraão entra em movimento. Moisés entra em movimento. Jesus chama para o movimento. Mas esse movimento é um movimento onde existe um arado. E o arado envolve esforço. Então, não há seguimento de Jesus sem esforço. Mas o seguimento de Jesus tem uma promessa de um bom fruto, de um bom futuro. E essa promessa que nos põe em andamento. A gente sabe para onde a gente está indo. A gente está seguindo o nosso mestre em direção ao reino e domínio de Deus. E ao segui-lo, o reino e o domínio de Deus já está vindo ao nosso encontro e já está sendo vivenciado por nós. Então, o arado, ele é isso. Ele tem um resultado bom no final, mas ele envolve trabalho árduo. Ele envolve esforço. De tal forma que Jesus vai falar que é necessário você pensar muito bem se é isso mesmo que você quer. Então, né, Jesus é porta aberta, Jesus ama todo mundo, Jesus está aí, vamos lá, vamos caminhar com ele. Jesus fala, calma aí, pessoal, vamos fazer um cálculo, vamos ver se é isso mesmo que vocês querem. Porque e se vocês começarem e depois ver que não dá conta? E se lançar a mão no arado e depois quiser olhar para trás? Então, em Lucas 14, 28 ao 33, ele conta duas parábolas para falar sobre esse segmento. Ele fala o seguinte, se um homem ele quer construir uma torre, primeiro ele tem que sentar e ele tem que fazer um cálculo, se ele vai ter recursos suficientes para terminar essa construção, essa empreitada que ele se lançou. Porque se ele se lançar sem planejar nessa construção dessa torre, ele vai parar pela metade, porque o recurso acabou. E as pessoas vão falar, vixe, olha só, começou a construir e não conseguiu terminar. E ele vai ficar envergonhado. E daí Jesus falou, e é o seguinte, o reino de Deus se parece com isso, mas também se parece com um rei, que tem 10.000 soldados no seu exército, e contra ele está vindo um outro rei, com 20.000 soldados. Ele tem que parar para fazer uma estratégia, para pensar se é isso mesmo, se vai dar certo. E se não for dar certo, ele vai enviar uma delegação e falar, olha, como que faz para a gente fazer um negócio aí, a gente estabelecer a paz? Porque ele não vai dar conta da guerra. Então, Jesus, ele está chamando os seus discípulos, cada um de nós, mas ele está falando, para e pensa. É isso mesmo? Envolve um custo, tem uma manutenção, vai haver renúncia, vai haver suor, dor e sofrimento. O fim, você não pode imaginar como ele supera tudo isso, mas no meio há um movimento que vai envolver esforço. E no final dessas duas parábolas, né, verso 33, Jesus fala assim, ó, igualmente, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Poxa, Jesus parece que está cada vez mais dificultando as coisas. Não podia ter parado lá, né? Venham em meu segmento, e a gente vai. Daí ele vai tornando as coisas cada vez mais difíceis. Ele falou para calcular, tudo bem, nós calculamos. Daí ele falou, ó, é o seguinte, pessoal, igualmente, se não renunciar tudo que você tem, você não vai conseguir ser meu discípulo. Você não vai conseguir se colocar debaixo do reino e do domínio de Deus. O segmento de Jesus, ele é um caminho de cruz. A cruz incomoda, né? O Falcão do Rapa tem uma música que ele fala, né? Mas o meu Cristo é diferente, a sombra dele é sem cruz, né? O Falcão é um cara espiritual, é um cara religioso, é um cara que a gente admira às vezes as coisas que ele escreve, fala, nossa, é profunda essa letra. Mas a cruz de Cristo incomoda até o Falcão do Rapa, e que ele simpatiza com Jesus Cristo. A cruz é escândalo, a cruz é loucura, a cruz incomoda. E o pior de tudo, não tem discipulado sem cruz. Não dá para seguir Jesus e falar, Jesus, eu vou te seguir, mas vamos pular a parte da cruz. Não. Jesus fala, você vai me seguir, e você vai ter que tomar a sua cruz também, a sua parte no sofrimento, a sua parte na dor, a sua parte na entrega. E é o que Jesus fala em Lucas 14, 25 e 27. E aqui, mais uma vez, olha só que interessante. Grandes multidões o acompanham.
Então, tem um pessoal entusiasmado atrás de Jesus. Tem um pessoal meio que flertando com Jesus. Vamos ver qual é a proposta dele. Tem algo de atraente, tem algo que faz sentido. E para esse pessoal que estava ali, né, flertando com Jesus, pensando em cima do muro, talvez, Jesus fala assim, Jesus voltou-se e disse-lhes, se alguém quer vir após mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. É uma condição dura. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Não existe seguimento sem cruz. Em Filipenses 2, a gente vai ser conclamado ali, né, a nos armarmos do mesmo sentimento de Cristo, que sendo Deus se esvazia e se torna homem, e como homem escravo, obediente até a cruz, e fala, seja a nossa atitude a mesma dele. Então não há possibilidade de seguir a Jesus sem tomar a cruz. E aqui a gente vai falar, nossa, Jesus está falando de odiar o pai e a mãe. O que a gente tem de mais precioso que não seja o nosso pai, nossa mãe, nossa mulher, nossos filhos, que doem como a nossa própria carne? Quando a gente fala, né, meu filho é o meu coração. Quem tem filho sabe, literalmente, às vezes, é o nosso coração. E aqui Jesus está falando, olha, nada disso pode estar no caminho. Nada disso pode ser mais importante do que o chamado, do que o reino de Deus, do que estar nesse caminho onde tudo é dele. Você fala, nossa, Jesus, ele é duro demais. E a gente vai encontrar, e a gente vai entender essa dureza de Jesus, a gente vai chegar lá. A gente vai encontrar também a história de um jovem rico, né, do homem rico, que está em Marcos 10, 17 a 22. Eu vou ler o texto, acho que vale a pena a gente ler todo ele, não só comentar. Bom, diz assim, verso 17. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Tu conheces os mandamentos, não mates, não cometa adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse, uma coisa só te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então, tem algumas coisas bem interessantes nesse homem que chega até Jesus, e ele chega perguntando sobre vida eterna. E algumas coisas aqui, o pedido dele não é um pedido sem pé nem cabeça. O pedido dele é o pedido de todos nós. Nós queremos vida. Nós queremos vida plena. Nós queremos vida de significado. Nós queremos vida verdadeira. E nós queremos que ela seja eterna. Nenhum de nós vai falar, não, se eu viver 25 anos, está bom, né? Não vamos também se esbanjar, né? Vamos viver de forma comedida. Se eu viver 50, está bom demais. Não, a gente quer vida, a gente não quer finitude, a gente não quer acabar. A gente quer que a vida seja plena, que a vida tenha significado, que a vida seja boa, que a vida seja feliz. Esse homem está pedindo, ele quer vida, ele pergunta sobre vida e vida eterna. Ele é um bom homem, ele é um bom judeu. Quando Jesus fala para ele sobre os mandamentos, ele fala, olha, todos esses mandamentos eu tenho observado desde a minha juventude. Ele é um bom judeu da sua época. Se fosse hoje, talvez ele fosse um bom cristão. Ele vem aos domingos, ele participa das atividades da igreja, ele vive uma moral ok, ele tem bons valores, ele tem um bom coração, ele tem uma boa intenção. E olha só o que acontece. Fitando, Jesus
o amou. Mas olha o amor de Jesus. Talvez Jesus disse aqui a coisa mais dura que poderia dizer para esse homem. Jesus não poderia ser mais ameno com ele. Jesus não podia ser mais empático com ele. Jesus não podia falar, tudo bem, meu, se você está observando tudo isso, já está bom. Vai dar certo, fica tranquilo que vai vir a vida eterna. Mas Jesus sabia que para que essa vida eterna, plena, cheia de significado, verdadeira, se manifestasse totalmente, isso não bastava. Seria necessário entregar tudo. Seria necessário se colocar numa atitude de fé. E a fé é isso, é confiança plena, total e irrestrita em Deus. E Jesus o ama. Então, o que Jesus falou para ele é porque Jesus sabia que se ele conseguisse fazer isso, de deixar tudo para seguir Jesus, ele ia encontrar aquilo que ele mais queria, que ele mais almejava, ele ia encontrar a vida eterna. Faz sentido você deixar tudo para seguir alguém? E quando começa a conversa aqui, olha só como que Jesus está conduzindo ela. Esse homem pergunta por vida eterna. Fala, bom mestre. E Jesus fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Então aqui está uma chave. Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão Deus. Então se você está me chamando de bom, é porque você acredita que eu sou Deus. Aí as coisas mudam. Alguém podia falar, que loucura você deixar tudo, meu amigo. Você vender tudo para seguir esse rabino, para seguir esse homem com essas ideias estranhas. Você está ficando louco. Mas calma aí. Se ele é quem ele diz que ele é, quem ele diz ser, então a coisa mais racional e natural é deixar tudo para segui-lo. Se Jesus é Deus, e isso é para nós hoje, é para você perguntar para você, se Jesus é Deus, é quem ele diz ser, então a coisa mais racional, a coisa mais plausível, a coisa mais natural, a coisa menos louca de se fazer, é deixar tudo para segui-lo. Louco é quem não deixa tudo para seguir a ele, porque se ele é Deus, então calma aí, eu não estou seguindo qualquer um. Eu estou deixando tudo para seguir aquele que me deu tudo, aquele que comanda tudo, aquele que criou tudo, aquele que é tudo. Então, nessa introdução da conversa, talvez tenha uma pista de como Jesus está conduzindo a conversa. Calma aí, meu amigo. Se você me chamou de bom, e se bom é somente Deus, então se você crê que eu sou Deus, então não vai ser tão pesado você fazer esse movimento que eu vou pedir para você. Bom, termina que o homem, ele sai triste com a palavra de Jesus, pois ele era possuidor de muitos bens. Então, talvez aqui não é a questão econômica, não é a questão financeira, do bem material, mas é a questão se algo se coloca no nosso caminho, entre nós e Deus, entre nós e Jesus. Se algo se coloca no caminho, então não vai dar para seguir as pegadas, não vai dar para o pó das suas sandálias grudar na nossa roupa. Existe uma contradição, uma falta de nexo, de lógica que Jesus apresenta nesse chamado ao discipulado, nesse chamado a dar tudo. Porque o homem está querendo vida, e Jesus, em vez de dar, está pedindo para ele dar tudo. Em João 12, 25, a gente encontra as seguintes palavras: quem ama a sua vida, a perde. Então, não é o mesmo texto, mas a gente podia pensar Jesus falando isso para esse homem rico. Amigo, quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Então, é uma aparente contradição. Como assim? Há uma falta de lógica. Quem ama, perde. Mas não deveria assim? Quem ama a sua vida, guarda. E quem perde ela, quem odeia, são as palavras muito fortes, conserva ela para a vida eterna. Então, o Evangelho é isso. É a gente abrir mão daquilo que a gente considera um grande tesouro, mas, na verdade, é uma migalha, para encontrar um tesouro de maior valor. Jesus não falou isso sobre a parábola do reino,
O reino é como um tesouro que um homem acha, e ele vai lá, enterra esse tesouro, e ele vende tudo que ele tem para comprar o campo, porque ele achou um tesouro de maior valor. Então, a menos que a gente se depare com Jesus, com o reino de Deus, como esse tesouro de maior valor, deixar tudo vai ser um fardo muito pesado. E a gente não vai conseguir deixar tudo, porque a gente não teve os nossos olhos, os nossos sentidos abertos, os nossos corações abertos para esse tesouro de maior valor. Bom, Jesus é duro. Jesus desencorajou todos nós. Falou que a gente tinha que pensar muito bem. Falou que não dava para voltar para trás, que tem sofrimento, que tem arado, que não dá, tem que odiar o pai e a mãe, nada pode estar no caminho, tudo tem que ser dele. Poxa, é duro demais. Mas existe uma recompensa do seguimento. Existe um tesouro de maior valor. E isso está em Marcos 10, 28. É a continuação desse encontro com o homem rico. Né? Marcos 10, 28 a 31. E Pedro, ele chega para Jesus questionando sobre isso. Né? Ele fala no verso 28, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou, em verdade vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Então, a pergunta de Pedro, falando que eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, a gente viu o texto, né? Jesus se volta para Pedro e para o seu irmão e fala, venha o meu seguimento, e eles deixam tudo, imediatamente, para seguir Jesus. Jesus fala que eles vão receber algo de real valor. Jesus fala que eles vão receber 100 vezes mais, e no mundo futuro, a vida eterna. Então, a promessa é futura, a vida eterna, aquilo que está por vir. Mas a promessa também é presente. Se você conseguir abrir mão de tudo pelo seguimento de Jesus, você não vai ficar de mãos vazias. Você vai receber 100 vezes mais, algo muito melhor. E ele fala, em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras. Se a gente pensar na casa, a gente pode pensar como a célula base da sociedade, onde existem os vínculos, né, de afeto, os laços de amor, os laços de cuidado. Se a gente pensar em terra, a gente pode pensar como local de pertencimento, local de subsistência, de existência. E isso tem a ver com o que Jesus estava falando lá. Se vocês vierem em meu seguimento, vocês vão ser pescador de gente, pescadores de homens. Então, o seguimento de Jesus não é um segmento solitário. O segmento de Jesus forma comunidade. No segmento de Jesus, a gente ganha irmãos e irmãs em amor fraterno. O segmento de Jesus não acontece no isolamento. Então, esse é um ponto. Vocês vão ser pescador de gente. Se vocês estão seguindo atrás de mim, vocês vão conseguir arrebatar mais gente para esse segmento, que vai formar comunidade, comunidade de amor, comunidade de pertencimento, comunidade de subsistência. Jesus não falou, você vai deixar pai, vai deixar mãe, vai deixar filhos e vai ficar chupando o dedo sozinho. Não, 100 vezes mais, aqui e agora, um lugar verdadeiro ao qual pertencer. Família, sim, o segmento cria comunidade. É a lógica inversa, onde somente perdendo é que nós ganhamos. Lógica inversa desse mundo, não é? Porque para ter algo você tem que ganhar, você tem que ser o primeiro. Jesus está falando, olha, a lógica do reino de Deus é que os últimos vão ser os primeiros. É que somente ganha quem abre mão. Quem perde por mim encontra um tesouro de maior valor. E o segmento, o discipulado de Jesus é isso. É ir atrás dele, porque nós encontramos um tesouro de maior valor. E daí você pode pensar, está pesado demais.
Mentira que está pesado demais. Pesado demais é o fardo que o mundo põe sobre nós. Se nós não seguirmos a Jesus, nós vamos seguir a outra coisa. Pode ser que a gente siga o dinheiro, pode ser que a gente siga os bens, pode ser que a gente siga uma carreira, uma profissão, pode ser que o nosso maior tesouro seja o nosso filho, a nossa esposa. Mas nada disso a gente consegue reter nas mãos. E tudo isso veio de Deus como dádiva, e isso não pode ser o primeiro. Sabe, então, o fardo que o mundo coloca sobre nós, esse sim é pesado. E se você não estiver no segmento de Jesus, você vai estar seguindo para alguma direção. Nenhum de nós está parado. A gente está em movimento. Então, o que Jesus oferece quando Ele está falando, vem em meu segmento, deixa tudo, é, na verdade, alívio para a nossa alma. É, na verdade, o fardo leve. Porque o que a gente consegue reter de verdade? Nada. Tudo escapa das nossas mãos como areia, como vento. Quantos de nós trabalham e a empresa arranca o seu couro e pede tudo de você? O mundo nos põe um fardo pesado no seu segmento. Jesus não. O segmento de Jesus, ele é um espaço de vida onde o fardo é leve, onde a vida é encontrada, onde a vida tem significado, onde a vida é plena e onde a vida dura para sempre. Em Mateus 11, 28, do verso 28 ao 30, a gente encontra esse chamado. Vinde, todos os que estáis cansados e sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só existe um espaço de vida onde a vida vai ser melhor. O fardo vai ser leve, não vai nos esmagar. E é o espaço de vida no segmento de Jesus, debaixo do domínio de Deus.